Boa noite, caríssimos e caríssimas irmãs, irmãos de luz, amadíssimas sementes estelares. Tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, me chamo William Douglas. Nas redes sociais todos me conhecem como WD. E o propósito, a intenção da gravação desse vídeo é com o intuito de dar continuidade, tentar terminar, finalizar o assunto, as temáticas do último vídeo que eu gravei, que eu publiquei lá no meu canal, intitulado Deixando a Alma Falar 3. E acontece que eu estava gravando por intermédio do meu smartphone, naquela ocasião, só que estava muito fraca a bateria do mesmo e cortou a gravação. Foi meio que no improviso, foi na hora ali, o insight me manifestou, eu que queria falar, aí teve que ser aquele momento lá. Confesso que já era pra mim ter gravado esse vídeo, eu vim tentando gravar aí, de forma sucessiva, foram diversas vezes que eu tentei gravar, não diversas, umas 3 ou 4 vezes aí nos últimos 3 ou 4 dias, mas ou o vídeo não estava ficando muito bom, ou de repente a gravação não estava ficando muito boa, parece que ficou desfocado a imagem, ou parece que de repente ficou atrasado o áudio. Sempre acontecia alguma coisa, ou então eu estava gravando e do nada algum barulho muito alto ia estragar o vídeo, aí eu tive que cortar. ou seja, aconteceram uma série de coisas que estavam realmente impossibilitando de eu publicar. Então, se tudo der certo, e eu conseguir finalizar esse vídeo, este aqui ainda hoje eu já publico ele no canal. Então vamos tentar recordar o que eu estava tratando, Vejamos se eu consigo transmitir, passar o que eu estou realmente querendo que é finalizar daquele último assunto, porque eu já estou quase perdendo aqui a questão. Que já passou um bom tempo já. Por isso que não é muito bom deixar passar muito tempo. Quando você está com um assunto na cabeça, já solta tudo sobre aquilo lá para não perder, sabe, as intuições, os insights que se manifestam daquele assunto, Bom, na ocasião, eu trouxe aqui temáticas, questões que, frente a temáticas, frente a conceitos, que acabam sendo são conceitos, ideias, dogmas, regras que são impostas a nós, aos quais nós ficamos submetidos, E essas ideias, esses conceitos, esses dogmas, essas crenças, elas são crenças que nos prendem a um sistema de ilusão, de controle, de manipulação, sistema de opressão, Os hologramas, Então, são muitas coisas que acabam nos sendo impostas, que nos condiciona, a ficarmos dogmatizados, dentro de um sistema de controle, frente à matrix de controle, um sistema de ilusão. Eu estava justamente me lembro que eu estava falando sobre a questão, de que é incrível como dentro de um inconsciente coletivo planetário, a maioria das pessoas tem uma coisa muito forte, são levadas a acreditar que a única forma de repente ganhar dinheiro, para a subsistência é aquela, em que somos submetidos a uma jornada de trabalho, onde se estabelece uma relação empregado-empregador, onde ficamos condicionados a uma rotina cansativa de horário comercial, acordando cedo, e saindo no final da tarde, quase 6 horas, durante
um longo tempo, durante anos, né, a fim de subsistência, para garantir a sua subsistência. E só que são condições que nada favoráveis ao nosso ser, né, pessoal, porque às vezes nessas relações de trabalho nós acabamos sendo submetidos, né, a humilhações, encrencas, desgastes, pressões, sabe? São intrigas, tantas coisas que vão corroendo a gente e não nos deixa ter uma qualidade de vida significativa, né, por assim dizer, né? Aí eu fui aprofundando, fui levantando algumas questões e de último eu falei sobre a questão de que um dos grandes hologramas, né? Aí fui aprofundando. A questão de que as pessoas pensam que são levadas a pensar muito de nós é uma coisa assim meio que automática. Pensar que a maioria das pessoas que de repente se encontram em um status, né, social diferenciado em relação a outras pessoas, né, que apresentam uma condição financeira relativamente, né, ou extremamente diferenciada diante de muitas pessoas, são pessoas que de repente não possam ter princípios, moral, ética, espiritual, mas nós não podemos generalizar, né, porque na verdade isso é muito pessoal da alma. É uma coisa, você vai encontrar pessoas que são, né, que apresentam uma condição financeira diferenciada, mas que são cheias de princípios, né, de princípios éticos, morais, espirituais, até muito mais do que, de repente, pessoas que ganham muito menos, né, e não tem essas qualidades, né. Então, é muito relativo, nós precisamos nos livrar desses hologramas, né. Até em paralelo a isso eu comentei da questão, né, de que porque merecer a ascensão ao reino dos céus tem que ser pobre, miserável, passar fome, né? Se eu for alguém que de repente acabou entrando em um estado social diferenciado, onde alguém que tenha dinheiro, né, que pode fazer viagens pelo mundo, não, então porque não é legal, porque aquele negócio, é muita questão de dogmas religiosos. Somos levados a acreditar ao fato de que bem, temos que trabalhar a questão do desapego, tem a ver com a luxúria, com o ego. Mas quando se está trabalhando no despertar consciencial, né, quando você vai expandindo a consciência para muitas coisas, independentemente de você se colocar num estado social diferenciado, essas questões não são irrelevantes, né? Muito pelo contrário, se você é uma pessoa de visão aberta, despertar consciencial diferenciado, né, cheio de princípios ética e moral espirituais, e apresenta um status diferenciado, isso vai ser até interessante, porque você como uma pessoa cheia de qualidades, né, benignas, você vai pensar em ajudar pessoas. De repente não são pessoas que nós encontramos por aí, existem pessoas que, né, desenvolvem projetos sociais, né, ONGs visando ajudar pessoas, né, e essas são pessoas, né, que apresentam um dinheiro, que apresentam uma condição financeira diferenciada, não é verdade? E aí o que acontece? Porque, inclusive, tem uma coisa que eu vou tocar aqui no ponto, que eu ia falar no outro vídeo e não falei. Vamos ser objetivos e claros uns com os outros. Você concorda comigo que se você estiver numa situação financeira precária, sei lá, quase passando fome, com dificuldades financeiras, com um monte de dívidas acumuladas, com uma série de que acarretam uma série de problemas, né?
que gera uma série de problemas ligados a essa falta de dinheiro. Vamos ser claros, você estando numa situação assim, de que forma que você vai pensar em querer meditar, pensar em cuidar do seu espiritual? Vai ser tanta coisa na sua cabeça, tanta dor de cabeça, problemas financeiros, estresses, a pressão, que você não vai ter tempo para isso. Você não vai conseguir nem focar. Isso vai te deixar para baixo, né? Vai te deixar sempre com uma baixa vibração, sempre pensando nos problemas. E aí o que vai acontecer? Você vibrando dessa forma, seu campo áurico energético vibrando dessa forma, você atrai mais problemas para você. Então, aí é onde eu tratei da questão da importância de tentarmos, de alguma forma, encontrar soluções, né? Como formas de me falta a palavra aqui exata para isso. Às vezes foge um pouco da palavra. Mas uma forma de tentar burlar essa situação. Né? Porque ficar condicionado a um sistema desse de opressão é muito complicado. Porque o que acontece? Naquela da pressão, né? Hologramas de medo, culpa, uma série de coisas. Achar que você é obrigado a tais coisas. Você, de um desespero, né? Sai pro cano-emprego, que nem louco, né? E prefere, se acha um emprego que você sabe que talvez nem é aquilo que você merece, com base no seu currículo, mas por estar desesperado, falta de dinheiro, acaba querendo entrar naquilo lá. Você já sabe que você vai acabar virando escravo naquele serviço lá. Mas vai ser sugado, uma rotina que vai te desgastar demais, né? E por que eu quis entrar nessa questão? Porque, na verdade, temos que ter em mente o seguinte, que a questão do dinheiro é o sistema do capitalismo que eles encontraram para nos controlar. Né? Tudo gira em volta de dinheiro aqui na terceira dimensão. Tem que comer, tem que viver. Né? Então essa é a forma que eles encontraram. Se você quiser, eles falam assim, é bem claro, assim, nicho para todo mundo. Se você quiser ter uma ótima qualidade de vida, né, de bem-estar, prazer, coisas que vão satisfazer, né, o seu interior, de uma série de formas, tem que ter dinheiro. Cara, se você não tem dinheiro, o que vai acontecer? Uma série de problemas. Dor de cabeça, dívidas acumuladas. Sem dinheiro você não consegue fazer nada. Infelizmente. Bem, tem pessoas, né, que acabam se voltando para a espiritualidade e encontram uma forma, de repente, de se desapegar completamente de tudo. Né? Mas eu digo para quem está aqui vivendo nos centros urbanos, não para as pessoas que acabaram se afastando da sociedade, né, para se voltar de forma exclusiva à espiritualidade. Pessoas que têm um cotidiano, que de repente têm uma família, né, mas que querem trabalhar o seu espiritual. É complicado isso. Aí onde você precisa achar meios alternativos para a subsistência, né, mas sem precisar estar inserido, né, nesses sistemas de controle. Viver no mundo, mas não para o mundo. Entende? Mas por que eu estou querendo levar essa questão? Porque é o seguinte, a questão do dinheiro é uma coisa que temos que ter em mente, tá? E diante de grandes eventos que tendem a acontecer em um futuro, certo? Em um futuro, a tendência é que o dinheiro passe a deixar de existir. Ele não vai mais existir. Entende? O dinheiro, esse sistema de troca, né, de moedas, não vai mais existir. Esse sistema aqui de dinheiro, troca, né, é um sistema muito precário. Isso é muito arcaico. Né? Grandes civilizações, né, avançadíssimas, eles apresentam modelos de sociedade implementados fantásticos. E é muito claro que não precisam de dinheiro para
viver. Porque, na verdade, em uma sociedade onde os pilares dessas comunidades são a fraternidade, o amor incondicional, a unicidade, a amizade, o comprometimento, né? A espiritualidade. Então, comunidades com essas bases, é uma comunidade onde tudo que... nada vai faltar para ninguém. Todo mundo vai ter garantido ali, né? Alimentação, vestimentas, tudo em abundância. Entende? E, assim, na verdade, nós já temos uma série de projetos, realmente aí pelo mundo afora, alguns projetos, onde se nota que tentam trazer esses modelos de comunidades alternativas, né, autossuficientes, onde a gente não precisamos, nem precisa, né, onde não há desigualdade, né, social. A questão. Por quê? Porque tem aquela questão também, né? À medida em que grandes eventos podem acontecer, de repente tivemos a oportunidade de fazer contato com grandes civilizações avançadas, espalhadas pelos quadrantes da galáxia, muita coisa vai mudar. Por quê? Porque existe uma série de tecnologias que são suprimidas no nosso planeta, neste ar planetário, se não estivessem sendo no momento suprimidas, nós já estaríamos realmente numa outra situação, num outro contexto. Não haveria nenhuma desigualdade social, sabe? Seria realmente um modelo de sociedade completamente igualitário, sabe? Porque muita coisa gira em volta das tecnologias de energia livre, né, que são suprimidas. Então, com energia livre, muita coisa muda. Mesmo nossos eletrodomésticos, que nós temos que colocar na tomada, né? Aí ter despesas com energia elétrica. A questão dos nossos automóveis, automóveis já movidos com energia livre, não precisa de nada, porque a energia do ponto zero, ela é abundante, infinita e limpa. E um grande projeto, idealizado por Michael Tellinger, que inclusive, né, ele foi entrevistado juntamente com o Corey Goode na série Revelações Cósmicas. Eu acho, se não me engano, acho que é no terceiro e nono episódio da terceira temporada da série Revelações Cósmicas, né? Cosmic Disclosure. E nesses episódios ele tenta trazer um pouco, né, sobre o que é o projeto Ubuntu, do qual ele idealizou, né, vem idealizando aí há alguns anos. É um projeto com políticas sociais, né, onde ele tenta justamente levar esse modelo para algum município, para municipalidade, para algum sistema de cidades, né, de municípios, de forma que ele demonstra, né, claramente que é possível um modelo como esse. Que se der certo em um município, vai dar certo em qualquer outro município, em qualquer outra cidade, né, de outros estados, em qualquer lugar do mundo. E aí é automático, ele vai acabar desmantelando, né, o sistema aqui. Então ele tenta encontrar políticas públicas, incentivos, né, para tentar implementar, né, esse sistema. O que é esse termo Ubuntu? O que significa a palavra Ubuntu? Na verdade, é uma palavra que representa uma filosofia, né, uma filosofia, e é uma ética antiga africana, que talvez daria um significado no sentido de
sou quem sou porque somos todos nós. Percebe a questão aí do espírito da fraternidade, da unicidade? Então, aí tá a questão, né? Estamos inseridos em hologramas, né, de medo, de culpa, de se achar obrigado para ser alguém, né, com dignidade. Porque eu preciso trabalhar, porque se eu não sou alguém que não trabalha, então eu não sou digno, não sou um cidadão de exemplo. São todos dogmas de um modelo antiquado que tende a ser abandonado. Existem muitas formas de ganhar dinheiro, já falei isso no outro vídeo. Sabe? E logicamente que não vamos generalizar, né? Na verdade é uma forma só de tentarmos meditar, despertar essas questões, não é? Porque agora o William falou isso, então tá querendo dizer que eu vou largar meu emprego que eu tenho aqui? Não tô falando disso. Vamos tentar ser coerentes, né? Não é a questão, vou largar o emprego então. Mas tudo bem, tá no seu emprego, tudo bem, mas se você de repente conseguisse, de alguma forma, encontrar uma outra forma de subsistência, enquanto isso você permanece nesse emprego, e de repente você conseguir, né, ali uma garantia de subsistência de outra forma, e aí você vai acabar percebendo que se você encontrou outra forma, você não vai mais querer continuar naquele sistema, né? Lógico que eu tô falando isso para pessoas que trabalham com uma coisa que não estão gostando. Tem pessoas que estão inseridas num trabalho que gosta do que está fazendo, né? Então isso, certamente, essas questões não é para todas as pessoas. Estou falando isso para talvez pessoas específicas, um público específico de pessoas que talvez passando por essa situação, né? E talvez estamos conseguindo se identificar com essa questão do que eu estou querendo pôr aqui, né? Acontece. As grandes civilizações avançadas, elas apresentam realmente um modelo de sociedade, né, implementado muito incrível, fantástico. E muitos canais sensitivos comentam isso, né? Um deles, acho que talvez alguém aqui vai se recordar desse canal sensitivo contratado, que é o Alex Collier. O Alex Collier, ele é contratado dos Andromedanos, da galáxia de Andrômeda. E das inteligências, um dos seres que faz contato com ele, comenta, né, que eles ficam indignados de saber como as pessoas acham certo viver dessa forma. A questão do dinheiro, eles não entendem por que isso. Entendem que tudo tinha que seja garantido em abundância para todo mundo, que não precisaria disso. Nós sabemos que é verdade. Há muita desigualdade, muitos poucos com muito e muitos com muito pouco. Então, se houvesse aí a fraternidade, a unicidade, o amor incondicional, não haveria nenhuma desigualdade no planeta. Mas, infelizmente, né, estamos dentro de um sistema de manipulação, de opressão, um sistema de controle, que é a Matrix, onde certos grupos estão aqui no controle. Então, o que nos cabe fazer é estar aí despertando para essas questões, mas certamente que diante de grandes eventos que estão de acontecer em um futuro, certamente que isso vai mudar. Isso é muito claro para mim e para algumas pessoas que estão estudando materiais importantíssimos, né? E o que acontece? À medida que a gente vai despertando um pouco a consciência,
vai expandindo, né? A gente vai realmente despertando para muitas coisas. Então o que acontece? Se você está num sistema desse, de opressão, de controle, mas se você se deixa se levar por ele, é porque está faltando. É preciso acreditar mais, né? Mas se está faltando fé para você, é porque está faltando também sabedoria. Está faltando aí a presença da Sofia, né? A sabedoria. E a fé, a pistis, né? E por que acontece? A sabedoria, né? A Sofia e a pistis, né? A pistis Sofia, elas andam juntas. Uma depende da outra. Uma complementa a outra, né? E para eu ter a verdadeira sabedoria superior, a fiel sabedoria, a sabedoria fiel, tem que ter fé. Para ter fé, tem que ter sabedoria. Mas para ter sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria é a prática adquirida de conhecimento. Então, aí tem a questão também do conhecimento. Então, percebe que nós estamos diante de uma triangulação aí? A sabedoria, a fé e o conhecimento. Eu tenho que buscar conhecimentos espirituais, alimentar a alma. Buscando conhecimentos espirituais e os colocando em prática, eu vou adquirir sabedoria. Mas até mesmo para você buscar conhecimentos, tem que ter fé. Se você não tem fé embutida no seu interior, você não tem aquele ânimo para você buscar conhecimento. Buscando conhecimento, você vai colocar ele em prática, para adquirir a grande sabedoria, a sabedoria superior. Mas essa, você também só vai manifestar ela só vai realmente começar a habitar o seu interior quando você tiver embutido a fé em você. Você percebe que é uma triangulação existente aí nos três, né? E portanto, sempre essa questão, sempre tentarmos trabalhar, né, o livramento de dogmas, entende? Conceitos, regras, porque isso te limita demais. Você fica aberto, né, ao novo. Tem uma frase que eu queria ler para vocês de um livro, né, que eu tenho aqui, chamado Filosofia. Esse aqui é um texto copta, né, de gnose, maravilhoso, Pistis Sophia, muito bom. E aqui no início do prólogo, deixa eu ver aqui no prefácio, aqui tem uma frase que eu vou ler para vocês. Bom, aqui numa parte fala aqui, ó. Aliás, eu vou ler desde o começo, tá? Esse livro é uma dádiva de conhecimento espiritual. É apresentado no intuito de novamente despertar e vivificar a sabedoria, o pensamento e a filosofia antigos. E de modo algum se propõe a servir de fundamento, sustentação ou coroamento de qualquer culto, seita ou religião. Qual é o ponto? Presta atenção nisso. Aliás, essas formas de organização sociopolítica eram justamente o que os grandes gnósticos procuraram evitar na sua vida comunitária. Dogma e norma são o refúgio dos que se esqueceram de como buscar dentro de si o caminho da verdade. Isso aqui é profundo, hein? Isso aqui é muito profundo. Isso aqui eu deixo para vocês meditarem. Agora acabou de me vir aqui um insight, aqui, uma coisa que eu queria falar muito importante. Exemplo disso, um grande grupo de comunidade, né, que percebendo que o caminho para se livrar
era se livrar, né, desse sistema de opressão, né, de manipulação, de controle. Os essênios, os grandes essênios, a comunidade dos essênios, o que eles fizeram? Se afastaram da sociedade, né, e viveram em isolamento, em cavernas, vivendo para o espírito, vivendo, né, em busca de seus aperfeiçoamentos pessoais, espirituais. Inclusive, né, um grande ser que viveu no meio da comunidade dos essênios é Yahshua, né, Jesus Cristo. Desculpa. Então, ele viveu nesses essênios. Ele foi iniciado lá com os essênios também. Porque, na verdade, assim, para falar um pouco da história de Cristo, né, esse grande avatar que esteve por aqui, implicaria um outro vídeo, porque é muito profundo falar sobre essa questão. Mais para o futuro, quando for aprofundando, eu faço um vídeo mais aprofundado para poder falar sobre a figura desse grande avatar, esse grande Cristo cósmico, né, que é esse ser. A intenção ainda é gravar um outro vídeo, na verdade, né? Então acho que eu vou encerrar por aqui, porque o que eu queria só terminar desse vídeo, o que eu falei está aqui. Mas para terminar, né, deixando a alma falar 3. Qualquer coisa, se de repente eu sentir que faltou alguma coisa que eu quero ter falado e eu lembrar, aí de repente eu jogo no outro vídeo. O vídeo que eu vou gravar agora, na verdade, que já é um assunto específico mesmo. Bom, então, caríssimos e queridíssimos irmãos e irmãs de luz, eu vejo vocês e através de vocês